E se eu lhe disser que o sonho de ter pepinos caseiros e crocantes, colhidos no meio de uma tempestade de neve, não é um conto de fadas, é um objetivo totalmente alcançável. Mas existe um enorme detalhe que quase todos os blogueiros de jardinagem escondem, enquanto mostram aquelas fotos perfeitas. Eles estão contando histórias. Hoje, vamos falar a verdade sem rodeios. É realmente possível plantar pepinos em janeiro e fevereiro e colher frutos? A resposta vai surpreender você. Assista até o fim, para descobrir o segredo principal que separa o resultado real da amarga frustração. E acredite, não tem nada a ver com sementes caras. Vamos ser transparentes. Todos os anos, assim que o inverno chega, a internet se enche de fotos. Trepadeiras verdes e perfeitas de pepino contra o fundo da janela coberta de neve. Frutos pequenos e apetitosos, pendurados logo acima do aquecedor. E nós, jardineiros, olhamos para aquilo e pensamos: eu quero isso para mim também. O desejo de cultivar algo vivo quando tudo lá fora está dormente é compreensível. É quase mágico. É um desafio à natureza. Mas por trás dessa imagem bonita, esconde-se uma dura realidade. 99% das tentativas terminam em fracasso. Brotos pálidos e esticados, folhas amareladas e nenhum pepino sequer. Porque o cultivo de inverno não é apenas plantar e regar. É uma ciência inteira. E hoje, vamos destrinchá-la em detalhes. Então, a primeira e principal causa de fracasso é a luz. Não, melhor dizendo, é a luz. A luz solar no inverno é uma sombra pálida do que o pepino realmente precisa. O pepino é, na sua essência, uma trepadeira tropical que adora sol. A duração do dia em janeiro ou fevereiro é de umas 8, talvez 9 horas. Mas, para frutificar, o pepino exige de 12 a 14 horas de luz. E não é qualquer luz. Tem que ser uma luz com o espectro e a intensidade corretos. Uma janela comum, mesmo a mais voltada para o sul, não vai dar nem 1/10 da energia necessária. A planta vai se esticar na direção dessa fonte fraca, esgotando-se. No fim, o que você vai ter é um caule longo, fino, frágil e com folhas pálidas. Isso não é uma planta que está se preparando para a colheita. É uma planta que está a gritar por socorro e que luta para sobreviver. Guarde isto: sem uma iluminação complementar especial, todo o seu projeto estará condenado ao fracasso. Ok, entendemos a questão da iluminação. Precisamos de uma lâmpada. Mas qual? O mercado oferece centenas de opções, desde fitas de LED baratas até painéis de cultivo profissionais. E é aqui que mora o segundo erro: a escolha da lâmpada errada. Muitos compram lâmpadas baratas com aquela coloração roxa ou rosada, pensando que isso já é a luz de cultivo certa. Sim, elas até têm espectros azul e vermelho, essenciais para o desenvolvimento das plantas. Mas, na maioria dos casos, a potência delas é irrisória. Elas podem até ajudar algumas mudas de petúnia, mas para uma cultura mais exigente, como o pepino, isso não passa de um abajur. O que você precisa é de uma lâmpada de espectro completo. Aquelas de luz branca ou levemente amarelada, que é agradável também para o nosso olho. E o mais importante de tudo, a potência. Para apenas uma planta adulta de pepino, você vai precisar de uma lâmpada com, no mínimo, 30 a 40 watts de potência LED real. E ela deve ser pendurada a uma distância de 15 a 20 centímetros do topo da planta, e nunca lá perto do teto. O próximo mito que precisamos desmistificar é o da iluminação 24 horas. Algumas pessoas pensam: mais luz, melhor colheita, e deixam a lâmpada acesa o dia todo. Isso é um estresse enorme para a planta. Assim como nós, os vegetais têm seus próprios biorritmos. Elas precisam da noite. Durante o período de escuridão, ocorrem processos cruciais. Por exemplo, a planta processa os açúcares acumulados durante o dia e os distribui por toda a sua estrutura, incluindo os futuros frutos.
Sem esse período de repouso, a planta se esgota e sua imunidade cai drasticamente. O regime ideal para o pepino é de 14 horas de luz e 10 horas de escuridão total. A forma mais simples de organizar isso é comprando um temporizador de tomada, seja ele mecânico ou eletrônico, que custa muito pouco. Você programa uma vez e pronto, pode esquecer. Isso economizará eletricidade e, o mais importante, a saúde do seu bichinho verde. Agora, vamos abordar a questão da temperatura. Podemos pensar: o apartamento está quentinho, o que mais poderíamos querer? Mas é aí que mora o perigo. O pepino é uma planta que ama o calor. A temperatura ideal para ele crescer e se desenvolver fica entre 22 e 25 graus Celsius. Agora, vamos analisar o peitoril da janela. A primeira questão é o frio que vem diretamente do vidro. Frequentemente, a temperatura do vidro e do ar ao redor dele cai para 15 ou 16 graus, especialmente durante a noite. E, na parte de baixo, o radiador irradia aquele calor intenso que resseca tanto o ar quanto a terra no vaso. O resultado é um verdadeiro inferno de temperatura para as raízes e para as folhas. Com o frio, as raízes têm dificuldade em absorver água e nutrientes, enquanto as folhas sofrem terrivelmente com a secura do ambiente. O que podemos fazer para resolver isso? Primeiro, isole o vaso desse peitoril gelado. Para isso, coloque embaixo dele um pedaço de isopor, cortiça ou até mesmo uma tábua mais grossa. Segundo, tente cobrir o radiador com uma toalha molhada. Isso vai ajudar a diminuir um pouco o calor excessivo e, ao mesmo tempo, aumentar a umidade do ar. O inimigo número 5, que destrói as plantas de forma invisível, é a corrente de ar. No inverno, arejamos frequentemente as divisões, abrindo um pouco a janela ou deixando-a em modo de microventilação. Para nós, isto é um gole de ar fresco, mas, para o delicado pepino tropical, é um golpe gelado. Uma mudança brusca de temperatura, mesmo que breve, provoca um choque na planta. Isso pode levar ao amarelecimento e à queda dos frutos ou flores, à paragem no crescimento e a um enfraquecimento geral. A planta torna-se num alvo fácil para doenças e pragas. Por isso, durante o período de arejamento, deve-se retirar o vaso de pepino do parapeito da janela. Ou, como alternativa, deve-se arejar através de outra divisão, para que o ar frio não atinja diretamente as folhas. Lembre-se, o pepino gosta de estabilidade, nada de movimentos bruscos ou de grandes variações de temperatura. O segredo para o sucesso é, sem dúvida, escolher a variedade certa. Não dá para simplesmente pegar um pacotinho de sementes que sobrou da safra passada e esperar um milagre. Pepinos para campo aberto ou para estufas que dependem de polinização por abelhas jamais vão te dar frutos dentro de um apartamento, a menos, é claro, que você esteja planejando criar abelhas na sua sala. Você precisa exclusivamente de híbridos partenocárpicos. Eles são aqueles que formam frutos sem precisar de polinização. Essa observação sempre estará presente no nome ou na descrição da embalagem. Além disso, vale a pena prestar atenção em características como tolerância à sombra e compactação. Existem híbridos especiais, desenvolvidos especificamente para o cultivo em ambientes internos. Eles suportam melhor a falta de luz e não formam caules gigantes que se estendem por 3 metros. Exemplos desses híbridos incluem o pepino da cidade, o de varanda e o macaon. O próximo ponto é o vaso. Muitos jardineiros iniciantes cometem um erro comum: plantar o pepino num vaso pequeno e bonitinho, de apenas 2 ou 3 litros. Numa fase inicial, isto pode ser suficiente. Mas o pepino é uma planta robusta, com um sistema radicular muito desenvolvido. Num volume pequeno, as raízes preenchem rapidamente todo o espaço, ficando apertadas, e o resultado é a falta de nutrientes e umidade. A planta para de crescer e as folhas começam a amarelecer.
Para um único pé de pepino, é necessário um vaso com capacidade não inferior a 5, e de preferência entre 7 a 10 litros. Sim, já não é um vasinho, é praticamente um balde. Mas só com essa quantidade de substrato, a planta consegue formar um sistema radicular forte, capaz de sustentar tanto a parte verde quanto os frutos futuros. E, é claro, é absolutamente essencial que o fundo tenha grandes furos de drenagem para permitir a saída do excesso de água. O substrato é igualmente importante. Sobretudo, nunca utilize terra tirada diretamente da horta ou do jardim. Ao fazê-lo, estará a trazer um autêntico ramalhete de problemas para dentro de casa. Larvas de pragas, esporos de doenças fúngicas e, acima de tudo, uma composição inadequada. A terra de jardim é demasiado densa, compacta-se no vaso e não permite que as raízes respirem. O que precisa é de um substrato específico, comprado no comércio. O ideal é usar um substrato universal à base de turfa, seja para sementeiras de vegetais ou para plantas de interior. No entanto, é aconselhável melhorá-lo. Adicione-lhe cerca de 20% de humus de minhoca. Isto garante nutrição essencial para o arranque das plantas. E, claro, adicione um componente para arejamento, como perlita ou vermiculita, também na proporção de 15 a 20% do volume total. Com estas alterações, o seu substrato ficará leve, arejado, com excelente capacidade de retenção de umidade e muito nutritivo. É exatamente isto que as raízes delicadas dos pepinos precisam. A rega é uma verdadeira arte. A regra de ouro é simples. É sempre melhor regar a menos do que em excesso. Se estiver com sede, o pepino mostra-lhe de imediato. As folhas ficam moles e caídas, quase como trapos. Isto é fácil de resolver. Basta regar a planta. Já o excesso de água é um assassino silencioso. Num solo constantemente encharcado e pantanoso, as raízes começam a asfixiar e a apodrecer. A planta amarela, murcha, e salvá-la torna-se uma tarefa muito, muito complicada. Como é que se sabe que está na hora de regar? É muito simples. Toque no substrato com o dedo. Se estiver seco a 2 ou 3 centímetros de profundidade, está na altura. Se sentir que ainda está úmido, espere. A água de rega deve ser sempre repousada e tépida, alguns graus acima da temperatura ambiente. Regar com água fria da torneira é garantir um choque térmico para as raízes. Regue cuidadosamente, dando a volta ao vaso, até que a água comece a escorrer para o prato. Passada meia hora, é fundamental que retire e deite fora toda a água que tenha ficado acumulada no prato. Num vaso, os nutrientes essenciais esgotam-se num instante. O pepino é uma planta que consome muita energia, é extremamente gulosa, especialmente nas fases de floração e frutificação. Por isso, se não fizer fertilizações regulares, diga adeus a uma boa colheita. Deve começar a dar alimento à planta cerca de 2 semanas após a germinação. Nesta fase inicial, para garantir o crescimento da massa verde, precisa de um fertilizante com predominância de azoto. Assim que a planta começar a dar flor, mude para adubos com maior teor de fósforo e potássio. O potássio, em particular, é crucial para que os frutos se desenvolvam saborosos e doces. O ideal é optar por fertilizantes líquidos compostos, específicos para pepinos ou hortícolas. A alimentação deve ser feita a cada 7 a 10 dias. Siga sempre as instruções rigorosamente. E o mais importante, faça a fertilização após a rega principal, com o solo já úmido. Isto evita queimar as raízes. No inverno, o ar dos nossos apartamentos fica muito seco devido ao aquecimento. A umidade raramente ultrapassa os 30 ou 40%, mas o pepino, sendo uma planta de origem tropical, prefere uma umidade na ordem dos 70 a 80%. O ar seco é o caminho direto para os problemas. Primeiro, a planta absorve pior os nutrientes. Em segundo lugar, e isto é o mais grave,
O ar seco cria condições ideais para a proliferação do pior inimigo das plantas de interior, o ácaro vermelho. O que fazer? A solução mais simples é borrifar regularmente as folhas com água morna, usando um pulverizador. Deve fazê-lo de manhã ou à noite. Pode também colocar perto do vaso uma taça larga com água ou argila expandida úmida. Mas se a sua intenção for mais séria, um pequeno umidificador doméstico será o melhor amigo não só do seu pepino, mas também seu. Imagine que você fez tudo certinho, mas por engano plantou uma variedade que depende de abelhas para ser polinizada. A planta até deu flores amarelas lindas, mas os pequenos frutos em formação começam a amarelar e cair. O que fazer? Bem, você terá que virar a abelha da vez. O processo de polinização manual não é complicado. Você só vai precisar de um pincel macio, como aqueles usados para aquarela. Primeiro, é fundamental aprender a diferenciar as flores masculinas das femininas. A flor feminina tem, na base, uma protuberância que se parece com um mini pepino. Já a flor masculina, o chamado florão, cresce apenas em um pedúnculo, sem essa base inchada. De manhã, quando as flores estiverem completamente abertas, colete com cuidado o pólen das hastes da flor masculina, usando o pincel. Em seguida, transfira esse pólen com a mesma delicadeza para o estigma, que fica no centro da flor feminina. Para garantir o sucesso, o ideal é repetir este procedimento por alguns dias seguidos. E aí, talvez você tenha um resultado positivo. Mesmo que você crie as condições ideais, não pode relaxar. O apartamento é um ecossistema fechado, e se uma praga aparecer, ela pode destruir sua planta em questão de dias. O principal inimigo, como já mencionamos, é o ácaro vermelho. Esse inseto microscópico suga a seiva das folhas. O primeiro sinal é o aparecimento de pequenos pontos brancos no verso da folha. Depois, você nota aquela teia bem fininha. Se você não tratar, ele pode matar o seu pepino. A prevenção se dá mantendo a umidade alta. Se a praga já apareceu, é hora de agir. Para começar, você pode tentar lavar as folhas usando sabão neutro. Se isso não funcionar, será necessário usar produtos específicos, os acaricidas, como aqueles à base de fitoativos. Eles são seguros para uso dentro do apartamento, mas o tratamento precisa ser repetido várias vezes, com um intervalo de 5 a 7 dias. Com pouco espaço e pouca luz, é crucial conduzir a planta corretamente. Se a deixar à solta, o pepineiro transforma-se numa confusão caótica e emaranhada, que acaba por ensombrar-se a si própria. O objetivo principal é guiar o crescimento da planta para um único caule. Para isso, deve remover regularmente todos os rebentos laterais, ou ladrões, que nascem das axilas das 5 a 6 folhas inferiores. Também deve eliminar todas as flores que nasçam nestas mesmas axilas. Isto faz-se para garantir que, na fase inicial, a planta concentre toda a sua energia no desenvolvimento do caule principal e do sistema radicular. Quando o caule principal atingir o topo do seu suporte, deve-se pincar, ou despontar, o rebento terminal. Isto irá estimular o crescimento dos rebentos laterais na parte superior, onde se desenvolverá a maior parte da colheita. Então você fez tudo certo e a planta deu os seus primeiros frutos. Mas quanto tempo leva até você poder colher o primeiro pepino crocante? É importante controlar as suas expectativas aqui também. Desde o aparecimento do fruto inicial até um pepino totalmente desenvolvido e pronto para a colheita, leva em média de 10 a 15 dias, dependendo da variedade e das condições de cultivo. Não espere que eles atinjam tamanhos enormes. Primeiro, frutos que passaram do ponto costumam ser amargos e aguados. Em segundo lugar, quanto mais tempo o fruto fica na planta, mais energia ele consome, o que atrasa a formação de novos pepinos. O ideal é colhê-los ainda pequenos, assim que atingirem o tamanho característico para aquela variedade específica. A colheita regular
É o melhor estímulo para a planta continuar a produzir mais e mais frutos. Agora, vamos fazer as contas. Com toda a sinceridade, uma boa lâmpada de cultivo, fitolâmpada, de espectro completo, custa algumas centenas de euros. O temporizador de tomada, o vaso grande, o substrato de qualidade, a perlita, o humus, os fertilizantes e as sementes, isso soma mais uma ou duas centenas. A isto, somam-se as contas da eletricidade. Uma lâmpada de 40 watts, ligada 14 horas por dia durante os 3 ou 4 meses de crescimento do pepino, vai consumir uma quantidade considerável de quilowatts. No final das contas, o custo de produção dos seus pepinos caseiros pode ser várias vezes superior ao preço dos pepinos mais premium que encontra no mercado. Portanto, se o seu objetivo principal é economizar, ter uma horta de inverno no parapeito da janela é a pior ideia de todas. Este passatempo não se trata de economia, trata-se de outra coisa. Mas, afinal, qual é o principal erro que cometem 99% dos jardineiros amadores, aquele que mencionei no início? Não é apenas uma coisa isolada. É a subestimação da complexidade do processo. O erro está em achar que é possível safar-se com o mínimo de esforço. Basta pensar que é suficiente apenas colocar o vaso na janela, ou que uma lâmpada rosa fraquinha será o bastante, ou que se pode regar com água fria. O cultivo de pepinos no inverno é um sistema. Aqui, cada elemento é crucial. Luz, calor, umidade, nutrição, substrato e a variedade. A falta ou falha de apenas um elo desta cadeia leva inevitavelmente ao fracasso. O sucesso só chega quando se entende que se está a criar um microclima artificial e controlado para a planta. Isto exige conhecimento, atenção e, sim, alguns custos definidos. Mas por que é que as pessoas continuam a fazer isso, apesar de todas as dificuldades? Porque não é por causa dos pepinos, como alimento. É pelo processo. É uma sensação incrível ver a vida a desenrolar-se à sua frente, a partir de uma semente minúscula, no meio do inverno. Ver como surgem as primeiras folhinhas, como a trepadeira se estende e como a flor amarela se abre. É a sua pequena e pessoal vitória contra o inverno. É uma terapia anti-estresse que funciona melhor do que qualquer comprimido. O aroma de um pepino fresco que acabou de colher da sua própria planta em fevereiro é incomparável. Não tem só cheiro de pepino. Cheira a verão, a sol e ao seu pequeno milagre pessoal. Vamos fazer um balanço honesto. Afinal, é possível plantar pepinos em janeiro ou fevereiro e realmente ter uma colheita? A resposta é: sim, é totalmente possível. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com um passeio no parque. É um projeto sério, que exige muita preparação e, sim, investimento. Você vai precisar de uma lâmpada de crescimento potente e de espectro total, um timer, um vaso grande, o substrato correto, sementes partenocárpicas especiais, além de cuidados regulares e atenciosos. Você precisa estar pronto para monitorar de perto a irrigação, a umidade, a temperatura e as adubações. Se você se dedicar e estiver pronto para tudo isso, o sucesso é garantido. Caso contrário, você apenas perderá tempo, dinheiro e, o pior de tudo, terá muita frustração. As historinhas de "é só enfiar na terra e esperar" vamos deixar para outros canais. Mas há algo fundamental que precisa de ser entendido. Não vale a pena perseguir colheitas gigantescas. Não tente alimentar a família toda com pepinos vindos de um único parapeito. Isso é simplesmente impossível. O objetivo da sua horta de inverno não é o sustento, mas sim o prazer e a satisfação. 5, 10 ou até 15 pepinos colhidos no meio do inverno, crocantes, frescos e aromáticos. Isso já representa uma vitória tremenda e uma fonte de orgulho inacreditável. Isto é um hobby, um experimento. É a sua maneira de se conectar com o verão, quando ele ainda parece tão distante. E se encarar o projeto exatamente desta forma,
não só terá sucesso em tudo o que fizer, mas o processo em si irá proporcionar-lhe imensas emoções positivas. E isso, convenhamos, não tem preço. Isto sim é uma reviravolta. Afinal, o grande segredo da horta de inverno não é a agrotecnia, mas sim a motivação certa. Não é uma batalha pela colheita, mas uma forma de encontrar satisfação. Se entenderem isto, todas as dificuldades técnicas parecerão tarefas que podem ser resolvidas, e não obstáculos intransponíveis. Cultivar pepinos no inverno é caro, é difícil e requer atenção. Mas é totalmente possível, desde que saibam no que se estão a meter e por que razão o estão a fazer. Obrigado por assistirem a este vídeo até ao fim. Espero que esta conversa franca e direta vos tenha sido útil. Se foi o caso, por favor, apoiem o canal. Deixem o vosso gosto, subscrevam e não se esqueçam de carregar no sininho para não perderem os próximos episódios. E agora, a pergunta que vos deixo. Já tentaram cultivar algo no parapeito da janela durante o inverno? Partilhem a vossa experiência, bem-sucedida ou nem tanto, nos comentários. O que é que vos pareceu mais difícil? Vamos conversar.